E é interessante porque semana passada o pastor Léo pregou Filipenses 2. E quem lembra qual era o tema do domingo passado? Como viveremos em 2022. Esse foi o tema do pastor. E ele trabalhou com algumas perguntas. E foi interessante que aquilo mexeu comigo, achei muito interessante a linha que ele seguiu. E aí eu senti no coração de compartilhar também, seguir na mesma linha do pastor Léo, da semana passada, falando sobre resoluções para uma vida feliz. E quando falamos de resoluções, decisões, e é interessante isso, que normalmente no final de ano, começo de ano, tem muita gente que tem a prática, né, de tomar algumas decisões, né, Silvio? Eu vou dizer, olha, o ano que vem, né, por exemplo, eu assim gordinho, né, vou perder a barriga, né? Faz uns 20 anos que eu falo isso, todo ano, né? E a gente fica com esses... Mas é legal, interessante, porque de certa forma desperta em nós um ânimo novo. E os irmãos têm acompanhado o que tem acontecido no Brasil, de novo, essa questão da gripe, essa questão da variante aí da Covid, que tem afetado muita gente. Graças a Deus não tem sido tão mortal como as outras, mas é preocupante. Eu sei disso porque eu estive no hospital, logo depois do Natal, na emergência, por causa do ouvido. Ficamos umas 3, 4 horas no hospital, né, Sueli? Lotado, na Beneficência Portuguesa, e eu não consegui ser atendido. Então, ali a gente já começou a ter uma ideia de como estava, né, como seria esses dias. E muitas vezes a gente faz os nossos planos, a gente planeja, mas a vida é muito instável. As coisas não acontecem automaticamente. Seria tão fácil se tudo acontecesse assim, né? Como a gente planejou. Mas é interessante que quando olhamos para a palavra de Deus, ela sempre nos dá alguns princípios nas quais nós podemos descansar. E nós estamos todos chocados com o que aconteceu lá em Capitólio, né? A gente fica imaginando, né, aquelas pessoas que saíram para passear e, de repente, uma tragédia daquela. E agora, estava vendo agora à tarde que pelo menos 4, parece que 4 da mesma família ou parentes eram aqui de Sumaré, perto de nós. Parece que tem uma moça que é de Paulínia. E, tragicamente, o barco que mais teve vítimas se chamava Jesus. Não entendemos, né? Talvez essas pessoas também fizeram as suas resoluções, tinham seus sonhos para 2022. Mas nós temos que descansar naquele que sabe o que está fazendo. Amém, amados? Deus tem o controle de todas as coisas. E o mais importante disso é isso, nós confiarmos nessa providência, nesse cuidado de Deus. E eu quero te convidar, então, a abrir sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2, e vamos juntos pensar aqui, dando continuidade àquilo que o pastor Léo compartilhou semana passada. Eu gostaria de pensar aqui algumas resoluções para nós, mas não resoluções apenas para 2022, mas resoluções que nós precisamos tomar diariamente. Resoluções que precisamos ter mensalmente, todos os anos. Resoluções que têm a ver com decisões, com convicções, coisas que nós falamos, olha, eu não abro mão disso. E nós, como povo de Deus, precisamos ter bem claro alguns valores, alguns princípios, que nós não podemos abrir mão, queridos, para verdadeiramente termos uma vida feliz. Eu gostaria de ler com vocês, então, Filipenses 2, a partir do versículo 18, que diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor, ou tremor e temor, ou temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis, repitam depois de mim, vamos lá? Irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Vamos lá, de novo. Para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis,
no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia do Senhor eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, mesmo que a minha morte esteja próxima, Paulo está querendo dizer isso, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Pai, aqui está a tua palavra, que seja uma palavra de bênção para nós nessa noite, Senhor. Que seja uma palavra do teu coração para o nosso coração. Leva nossos corações e mentes cativos até a tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Texto maravilhoso. Semana passada o pastor Léo, ele pregou a partir do versículo 5, quando ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e ele vai falar de toda a soberania de Deus, da humilhação e glorificação de Deus. Ele foi muito bonito a maneira como ele trabalhou, né? Quem estamos seguindo, o que queremos fazer de nossas vidas. E por que veio no meu coração dar uma continuidade nessa palavra? Porque quando nós lemos o versículo 12, começa com uma conjunção, começa com uma palavra assim. O que Paulo está trazendo para nós assim, olha tudo que eu falei de Cristo. Olha esse Deus que se humilhou, que deixou a sua glória, se tornou homem, porque Ele te ama tanto, que Ele veio pagar o preço que era impagável. Ele veio morrer na cruz, sendo Ele justo, o justo morrendo pelos injustos. E Ele ressuscitou, e agora nós temos vida plena nesse Deus. E Ele fala assim, baseado nisso tudo, baseado em tudo que Deus está fazendo, Ele fala: aprendam a obedecer, aprendam a viver uma vida de obediência. Basicamente, o que Paulo vai falar a partir de agora é que nós somos chamados para a obediência e para a unidade. Somos chamados para ser bênção, somos chamados para ganhar as nações, mas antes de qualquer coisa, somos chamados para a obediência. Deus tem nos chamado para obedecer às suas ordens. Vocês lembram lá no começo, Deus diz assim: ponho diante de vocês vida e morte. Escolham. Mas eu vos recomendo que vocês me obedeçam, porque se vocês me obedecerem, vocês vão receber todas essas bênçãos que estão já inseridas na obediência. Por exemplo, no Novo Testamento, Jesus falou o que é para nós? Ide, fazer discípulos, obedeçam o meu chamado, obedeçam o que eu estou mandando vocês irem como igreja. Então o papel da igreja, basicamente, amados, é obedecer ao Senhor. Isso é maravilhoso.